Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Família Jovens Livres. Estudo bíblico para a família Jovens Livres sobre o tema Inimigos do Crente. Eu quero gravar uma série de 3 estudos sobre os inimigos do crente. Hoje, o primeiro estudo se referindo ao texto de Efésios, capítulo 2, dos versos 1 a 3. Leamos o texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os demais. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Senhor amado, nós reconhecemos a autoridade da tua palavra e queremos nos submeter inteiramente a esta autoridade, para que a tua palavra venha moldar a nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos, nossas ações, para que possamos fazer sempre aquilo que for agradável ao Senhor. Guarda o nosso coração, Senhor. Nos dá a iluminação do teu Santo Espírito para a compreensão e a aplicação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava em sua primeira prisão em Roma, sua prisão domiciliar, a qual permaneceu 2 anos. O livro de Atos dos Apóstolos termina com Paulo preso em Roma. E ali, durante esse período, ele tem uma atuação com aqueles que o visitavam, e ele pregava corpo a corpo. Pregava corpo a corpo ao soldado da guarda pretoriana que o escoltava, mas ele se dirigia às igrejas através de cartas. Então ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon nessa época. Não sabemos se ele escreveu outras cartas, mas as que ficaram preservadas desta época foram essas que entraram no cânon das Escrituras. E da carta aos Efésios, Paulo coloca o seu coração no sentido de que chegou até ele a notícia de que a igreja em Éfeso estava muito preocupada por causa da sua prisão, estava entristecida. E ele escreve trazendo um documento que nós poderíamos chamar de o documento mais importante da eclesiologia do cristianismo. É uma carta eclesiológica, é uma carta onde ele reflete sobre a igreja. Então, nos primeiros 3 capítulos, ele fala dos privilégios do crente, e depois dos 3 últimos capítulos, do 4 até o 6, ele vai dizer como o crente deve viver em função desses privilégios que tem. Mas o texto que lemos, capítulo 2, de verso 1 ao 3, ele está se dirigindo aos seus leitores, crentes em Éfeso,
uma igreja que ele dedicou muito tempo ali, pregando na escola de Tirano. Ele conhecia bem aquela igreja. Então ele se refere àqueles irmãos no tempo pretérito, quando eles estavam mortos espiritualmente. Ele vos deu vida, se referindo à obra de Cristo Jesus na vida dos irmãos. Deu vida quando eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Assim como nós também um dia fomos alcançados pela graça de Deus quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas aí vem os versos 2 e 3, aonde se refere aos inimigos, que outrora não eram inimigos, porque as pessoas mortas nos seus delitos e pecados não têm consciência disso. E aí ele diz, no verso 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Primeiro inimigo, o mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o inimigo, o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqueles que não estão em Cristo são filhos da desobediência. Neles há a atuação do príncipe da potestade do ar, entre os quais também todos nós andamos outrora. Antes de sermos alcançados pela graça de Deus, também nós estávamos assim. Segundo as inclinações da nossa carne, e aqui ele fala do terceiro inimigo, a carne. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eu quero tratar desses três inimigos do crente separadamente. No estudo de hoje eu vou falar sobre o mundo. Nos próximos estudos irei tratar dos outros dois. O mundo aqui não se refere a espaço físico geográfico. O mundo aqui, uma das traduções possíveis para cosmo, o texto original fala de Aionum do cosmo, segundo a era deste mundo. Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que eu estou lendo, fala curso do mundo. Mas não se referindo a espaço físico geográfico. O mundo aqui se refere a um sistema filosófico de crenças, de valores que se opõe a Deus. Nós poderíamos colocar um nome moderno utilizado, que é o secularismo. O que é o secularismo? É o mesmo que Paulo diz aqui sobre andar segundo o curso do mundo. É excluir Deus da vida, ou no máximo reservar Deus a um compartimento da vida, digamos, o compartimento religioso. Está ali para ser utilizado quando for necessário. Mas no dia a dia da vida, não é necessário. Então vive-se a vida em oposição a Deus ou deixando Deus reservado a esse compartimento. Meus irmãos, infelizmente, alguns crentes vivem assim. Vive uma semana como qualquer ímpio.
E aí, no domingo, abre a gaveta do compartimento religioso. É como se aquele dia fosse o dia de ir à igreja, cumprir com as suas obrigações religiosas. Isso é viver segundo o curso do mundo. Tudo em nossa vida tem a ver com Deus. Todos os pensamentos, todas as práticas têm a ver com Deus. Então, o secularismo afasta Deus. O nome secularismo é moderno, mas a prática é antiga. Ela remonta ao Jardim do Éden, aos nossos primeiros pais. Ali nós temos o início do secularismo, o início de um viver segundo o curso do mundo. Se você puder abrir comigo a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2, faremos a leitura inicialmente dos versos 15 até o verso 17 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tem 3 pontos importantes a serem destacados nessa passagem. Primeiro, Deus colocou o homem no jardim e ele dá ao homem responsabilidade. Essa é a primeira coisa. Tomou, pois, o Senhor Deus, verso 15, o homem o colocou no jardim do Éden para uma preposição que indica propósito. Então, o propósito ali era cultivar e guardar. Deus atribuiu responsabilidade. O trabalho dele no cultivo era um trabalho fácil, porque o jardim era um paraíso. O jardim ainda não havia sido afetado, então era um paraíso. Não havia pragas. Pensa num agricultor cultivando uma terra sem pragas, sem ervas daninhas, sem as dificuldades que os agricultores enfrentam para o cultivo. Adão não teve problema. Mas ele deveria também proteger o jardim, guardar. Era responsabilidade dele. Ele recebeu de Deus essa ordem. Segundo lugar, verso 16, Deus deu a ele liberdade. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Nós não sabemos que tipo de árvores tinha ali naquele jardim. Mas por ser o paraíso de Deus, e tudo o que tinha ali era perfeito. Imagina você, frutas, ervas, perfeita para o alimento do homem, e ele poderia desfrutar de tudo. Deus dá ao homem liberdade. A liberdade de ação. A liberdade de usufruir da criação de Deus. Terceiro lugar, verso 17. Deus estabelece limite.
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui estava o limite, estabelecido por Deus. Ele deveria exercer a responsabilidade, poderia usufruir, mas havia um limite que ele não poderia ultrapassar. E o limite era esse. Assim Deus queria que o homem vivesse. Meus irmãos, essa passagem serve de parâmetro para a nossa vida, para todas as coisas. Para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para a nossa vivência na sociedade. Porque o que Deus estabeleceu para o homem ali é estabelecido para todos nós. Nós temos responsabilidade com a criação. Nós temos liberdade na criação para usufruir da criação. Mas existe também limite que Deus estabelece para que a gente não passe. E foi justamente aí o problema. Aqui iniciou, no capítulo 3, quando ele ultrapassa esse limite estabelecido por Deus, inicia-se o secularismo, o viver segundo o curso do mundo, o deixar Deus de lado, não fazer o que Deus quer, ou então reservar Deus a um compartimento para ser acessado quando houver necessidade. Nasceu aqui. Capítulo 3, verso 7 de Gênesis. Depois que eles comem do fruto, o texto diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Já estavam nus antes, mas a nudez não era percebida, não era um problema. Agora que ultrapassaram o limite comendo do fruto da árvore que não era para ser comido, abriram seus olhos. Agora eles podem ver com os próprios olhos o bem e o mal, mas sem a capacidade do discernimento. E aí, tentam uma alternativa: folhas de figueira. Meus irmãos, como tem pessoas se cobrindo com folhas de figueira para esconder sua nudez, tentar esconder sua nudez diante de Deus, criando alternativas, vivendo a vida segundo o curso do mundo, sendo dominado por uma filosofia que enreda, que aprisiona, mas a pessoa não tem, às vezes, consciência disso e vive-se longe, cada vez mais longe do Senhor, cobrindo-se com folhas de figueiras para tentar disfarçar a sua nudez. Mas Deus vai ao jardim. É maravilhoso saber que Deus vai ao encontro do homem mesmo nessa situação. O homem jamais iria ao encontro de Deus nessa situação. Pelo contrário, ele tenta se esconder. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. A palavra de Deus caminhava pelo jardim. A voz do Senhor andava no jardim. A palavra de Deus.
O Evangelho de João começa falando para nós do Verbo, dizendo que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e depois no verso 14 do capítulo 1 ele diz que o Verbo encarnou, se fez carne, ou seja, tabernaculou, armou uma tenda entre nós e vemos a sua glória como do unigênito do Pai. Então entendemos que ele está falando do Filho de Deus. A voz de Deus caminhava pelo jardim. E quando os nossos primeiros pais, na sua nudez, cobertos com folhas de figueira, ouviram a voz do Senhor, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam na perspectiva deles, porque ninguém pode esconder de Deus. Mas eles acharam que esconderam por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa é uma pergunta graciosa, mostrando a misericórdia de Deus. Deus foi atrás daquele pecador rebelde, daquele que fez o que não era para ser feito, daquele que violou o limite estabelecido por ele. Deus foi atrás dele. Assim como Deus veio atrás de mim um dia, como Deus veio atrás de você um dia, em Cristo Jesus nos alcançou pela graça. Deus foi atrás do homem no jardim. Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. A presença de Deus para o homem em pecado, ela é pavorosa. Ele não pode suportar. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Evidentemente, Deus não pergunta por ignorância. Ele pergunta para dar oportunidade ao homem de confessar o seu pecado. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei não comesse? Oportunidade para o arrependimento. Mas nós não temos uma confissão de Adão. Nós temos uma tentativa de justificar o pecado. No verso 12 ele diz: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele está dizendo: eu não sou culpado. O culpado é esta mulher. E essa mulher foi o Senhor que me deu. Então, o culpado também é o Senhor. Em outras palavras, seria isso: uma tentativa de justificar o seu ato. Meus irmãos, pecado é pecado. Não existe justificativa para o pecado, existe justificação para o pecado. E a justificação é só o sangue de Jesus. O pecado é perdoado, mas o pecado tem que ser arrependido. Ele tem que ser confessado. E o homem não fez isso. Deus se volta para a mulher. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ela também não confessa. Coloca também a culpa em outro ser. Sobre a serpente nós falaremos no próximo estudo. E aí os nossos primeiros pais foram expulsos do jardim. Agora eles teriam que viver numa terra hostil.
Uma terra amaldiçoada que ofereceria agora espinhos e cardos e dificultaria o trabalho. E inexoravelmente seriam levados à morte. O trabalho seria penoso até que eles voltassem ao pó. E a história segue. Com o homem fora do jardim, buscando alternativas para fugir de Deus. O politeísmo, que é a crença em vários deuses, por mais contraditório que seja, é pensamento secular. Porque o homem cria deuses para fugir do verdadeiro Deus. E a gente encontra essa tendência no Antigo Testamento de se voltar a deuses estranhos, se voltar a ídolos, ídolos mudos, ídolos que têm boca e não falam, têm pés e não andam, têm mãos e não apalpam, porque são ídolos criados pelo homem. Justamente reforçando o seu viver segundo o curso do mundo. Não levando o Deus verdadeiro a sério ou restringindo-o a um compartimento da vida para ser acessado quando necessário. O que é andar segundo o curso deste mundo? Em primeiro lugar, é ignorar ou desprezar que todas as áreas da nossa vida têm a ver com Deus. Todas. Nada do que você faz ou do que você pensa pode ser separado de Deus. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer as necessidades mais básicas e simples, como comer e beber. Quando Paulo coloca isso, ele está dizendo absolutamente tudo na sua vida, tudo que você faz, tudo que você pensa tem a ver com Deus. Então, viver segundo o curso deste mundo é uma afronta contra Deus. Um outro texto, Colossenses capítulo 3, verso 17, um texto mais claro ainda, onde o apóstolo Paulo diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo, seja em palavra, seja em ação, deve ser feito em nome do Senhor. É o mesmo que dizer, tudo que você faz tem a ver com Deus. Exclui da sua vida aquele pensamento que diz, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui não afeta a minha vida espiritual. Isso aqui é só diversão. Não, isso aqui é só negócio. Não, isso aqui é só família. A nossa vida não pode ser
compartimentalizada. Tudo tem a ver com Deus, com a nossa relação com Deus. Então, viver segundo o curso do mundo é ignorar ou desprezar isso. Alguns ignoram, porque não são bem orientados. Outros desprezam, porque, embora orientados, não querem obedecer. Não caia nessa armadilha. Viver segundo o curso do mundo é amar o mundo. 1 João, capítulo 2, verso 15. Nós podemos ir além do verso 15 até o verso 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Este mundo aqui é o mesmo mundo do texto de Efésios 2. O curso deste mundo. Ou seja, é um sistema mundano, uma filosofia secularista que afasta Deus ou restringe Deus a um compartimento. Isso é mundo. É o homem querer fazer aquilo que lhe apraz e não seguir o que Deus ordena. Isso é mundo. Então o texto diz claramente: não ameis. E o verso 16 diz mais: porque tudo que há no mundo, ou seja, tudo que há nesse sistema, envolvendo esse sistema secularista, e aí ele vai dizer: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, que foi o que afetou a mulher no jardim quando foi tentada pela serpente. Ela viu que o fruto era bom para se comer, concupiscência da carne, era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e era bom para dar entendimento, soberba da vida. Então, o texto de João diz isso. Tudo isso aqui não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, tudo isso aqui é pensamento secular. É viver segundo o curso do mundo. Isso não procede de Deus, isso procede do mundo. E o verso 17 diz: ora, o mundo passa. Isso vai passar. O mundo está reservado para o juízo. Então passa, bem como a sua concupiscência, os desejos compulsivos, fortes e pecaminosos, isso vai passar. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Essa é a diferença. O que vive segundo a vontade de Deus não vai passar, mas vai permanecer. Em terceiro lugar, o que é andar segundo o curso deste mundo? É duvidar da imanência de Deus. Eu vou explicar o termo imanência. Abra comigo no Salmo 90, versos de 1 a 3. Senhor,
Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. A imanência de Deus é a capacidade que Deus tem de intervir na sua criação, mesmo sendo ele transcendente e estando separado da sua criação. Esses termos não estão na Bíblia, transcendência e imanência, mas é possível compreender aqui através dos Salmos. O salmista diz que antes que os montes se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus é eterno. Antes da existência da terra, do mundo, Deus era. Isso é transcendência. Deus está acima da sua criação. Agora, continuando, verso 3, ele diz assim: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos do homem. Isso é imanência. Porque Deus, sendo transcendente, estando acima da sua criação, ele também é imanente e intervém na criação, reduzindo o homem ao pó. Algumas pessoas creem na transcendência de Deus, mas não creem na imanência de Deus. Duvidam da imanência. Isso é viver segundo o curso do mundo. Essas pessoas não oram. E por que não oram? Porque não acreditam que Deus pode mudar as coisas. Acha que Deus criou, mas ele não interfere. E o mundo está reservado às leis da ciência, da física, da química, da biologia, e o mundo segue o seu curso, e Deus não interfere. Isso é viver segundo o curso do mundo. Duvidar da imanência de Deus. Deus é tanto transcendente como imanente. Eu quero fazer 3 aplicações para esse estudo. Primeiro, não se permita ser conduzido pelo pensamento majoritário da cultura secular. Por mais que você seja bombardeado dia e noite com esse pensamento, pelos meios de comunicação, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, e às vezes até por irmãos que vivem de forma secular, mesmo se dizendo crentes. Então não se deixe ser conduzido por esse pensamento, porque esse pensamento se opõe a Deus. O pensamento pode ser muito forte, muito envolvente, muito atrativo, mas ele afasta de Deus, porque ele leva o homem a acreditar que o homem pode viver da forma como ele quer. Lembre-se, a raiz está lá no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais acreditaram nisso e comeram do fruto. Segunda aplicação. Não fique empolgado com as novidades de última hora. Empolgue-se sempre com a palavra de Deus. Aqui sim está o que Deus quer para a sua vida e para a minha. Terceira aplicação. Ore.
para que a sua mente seja moldada pela palavra de Deus. E aqui eu termino com o texto de Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século. Se conformar com esse século é se conformar com este mundo. É o mesmo que viver segundo o curso deste mundo. Paulo está dizendo, não se conformeis. Interessante essa palavra conformar. Conformar é assumir a forma de. Eu sempre gosto de dar o exemplo da água. A água ela não tem forma. Ela assume a forma do recipiente onde ela é colocada. Eu coloquei a água nessa taça, ela assumiu a forma da taça. Se colocasse numa xícara, assumiria a forma da xícara. E assim por diante. O que Paulo está dizendo é para que nós não coloquemos a nossa mente no mundo, neste século, para não assumir a forma dele. O que temos que fazer? Mas, conjunção adversativa, ou seja, o contrário disso, de colocar a mente no mundo, é transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a nossa mente pode ser transformada? Assumindo a forma da palavra de Deus, ao invés de assumir a forma do mundo. A sua mente tem que ser colocada na palavra de Deus. Ore para que isso aconteça. Quanto mais cheio da palavra e quanto mais a palavra penetrar fundo no seu coração, mais você estará longe desse inimigo, o viver segundo o curso deste mundo. Que Deus nos abençoe pela sua palavra viva e eficaz. Oremos. Senhor amado, eu quero agradecer pela família Jovens Livres e quero clamar ao Senhor que aplique esta palavra ao coração de cada um que ouvir esta mensagem. Senhor, nos abençoe ricamente com a direção segura do Teu Espírito, para que não venhamos a conformar com este mundo. Jamais andar segundo o curso do mundo. Sabemos que essa luta é contínua. Antes, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não tínhamos consciência. Então caminhávamos sempre de acordo com o mundo, sem ter consciência disso. Mas hoje, que o Senhor nos alcançou com a Tua graça, nos deu o Teu Espírito e a iluminação para a compreensão da Tua palavra, nós podemos ter essa consciência. E sabemos que esse inimigo está presente, é forte e envolvente. Nos ajuda, Senhor, a vencê-lo, cada dia, na obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus abençoe ricamente os irmãos.